Um dos poderes mais interessantes e versáteis dentro do universo de Naruto é o Sharingan, muitas vezes usado como artifício de roteiro pelo Kishimoto. Apesar dos pesares, é fato de que é um poder insano e poderoso, mas também relativamente raro, onde hoje veremos os melhores usuários do Sharingan e suas evoluções. Danzo Shimura foi um personagem mais controverso e sombrio da Vila da Folha, conhecido como a escuridão do Shinobi. Ele nasceu no clã Shimura e depois de criança aprendeu o valor do sacrifício pelo bem da vila, pois seu pai e o seu avô morreram servindo como ninjas. Desde os tempos de academia, ele era rival de Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, e os dois competiam em tudo. Enquanto Hiruzen acabou se tornando Hokage, Danzo ficou frustrado e decidiu agir nas sombras para proteger a vila do jeito que ele achava certo, mesmo que isso significasse fazer coisas cruéis e secretas. Ele fundou a Organização Raiz, um grupo de ninjas que operava fora das regras normais da vila, realizando missões sujas que o Hokage oficial simplesmente não poderia aprovar. Danzo acreditava que a paz só viria com a força absoluta e o controle total, por isso ele manipulava eventos importantes. O foco principal dos poderes do Danzo vinha do Sharingan que ele colecionou de forma ilegal. Como ele não era um membro do clã Uchiha, não podia despertar o Dojutsu naturalmente, por isso ele usou experimentos com a ajuda do Orochimaru, que é o lendário Sannin, que também era especialista em transplantes e modificações corporais. Danzo transplantou células do primeiro Hokage, Hashirama Senju, no seu braço direito. Essas células davam regeneração rápida, mais chakra e até uma forma limitada de liberação de madeira. Nesse braço direito, Danzo implantou 10 Sharingan. Ele os conseguiu principalmente após o massacre do clã Uchiha, recolhendo olhos dos mortos. Esses olhos ficavam escondidos sobre bandagens e selos, para economizar chakra e também não serem vistos o tempo todo. E apesar da quantidade impressionante, ele não tinha metade da proficiência com os olhos em comparação a um Uchiha legítimo. O que ele dominava muito bem era uma técnica proibida chamada Izanagi, que é um jutsu extremamente poderoso e considerado proibido até mesmo entre os Uchiha. Ele permite que o usuário transforme a realidade em ilusão por um curto tempo. Qualquer ferimento grave, morte ou dano que o usuário receba vira apenas uma ilusão, e ele pode voltar ao estado anterior como se nada tivesse acontecido. Isso dá a ele uma espécie de vida extra em batalha, e com os 10 Sharingan no braço, ele tinha até 10 vida extra no total e uma invencibilidade temporária, ativando um olho após o outro. Além dos 10 Sharingan no braço, Danzo tinha um Mangekyo Sharingan no seu olho direito que pertencia a Shizui Uchiha. Danzo matou Shizui para roubar esse olho antes que ele fosse selado, e seu Mangekyo dava acesso ao Kotomatsukami, que é considerado o genjutsu mais poderoso e sutil que existe. O cooldown normal dessa técnica é muito longo, mais de 10 anos, o que é meio absurdo, mas com as células do Hashirama, Danzo conseguiu reduzir para cerca de 10 horas. Mesmo assim, ele não usava essa habilidade com frequência porque era valioso demais. Mas avançando, Sarada Uchiha é a filha de Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, uma kunoichi da nova geração da Vila da Folha que sonha em se tornar Hokage um dia. A origem do Sharingan da Sarada vem do sangue do clã Uchiha, herdado do seu pai. Dizem que ela despertou o Sharingan ainda bem criança, de forma inconsciente por causa da dor emocional provocada pela ausência prolongada do Sasuke. No entanto, ela só percebeu e ativou o Dojutsu de verdade aos 11 anos, quando ficou extremamente animada e emocionada ao reencontrar o pai depois de muitos anos. Nesse momento, o Sharingan apareceu com um Tomoe em cada olho e ela despertou os poderes básicos do Dojutsu, permitindo enxergar o fluxo de chakra, prever movimentos, copiar jutsus e lançar ilusões poderosas. Claro, tudo de forma limitada, até porque ela tinha acabado de despertar os seus poderes. Dito isso, a personagem também despertou o Mangekyo Sharingan e foi uma das mais jovens a fazer isso, aos 12 anos de idade. O Mangekyo Sharingan da Sarada tem um padrão que lembra um sol com triângulos saindo de um círculo central, e sua habilidade única se chama Ohirune, uma referência à deusa do sol da mitologia japonesa. Essa técnica permite que Sarada crie até 4 esferas negras de tamanho variáveis, que vão de poucos centímetros até mais de 2 metros. Essas esferas funcionam como mini buracos negros, com forte poder de gravidade, e ela consegue controlar livremente onde elas aparecem e o que elas afetam dentro do seu campo de visão. Com o Ohirune, ela pode puxar inimigos ou objetos para perto, afastá-los, levitá-los ou esmagá-los com força gravitacional intensa. As esferas também podem redirecionar ataques inimigos, sugando projéteis ou técnicas e até detonando o alvo ao aumentar a gravidade de forma explosiva. O problema é que mal vimos os seus poderes, já que ela ficou cega precocemente a partir do desgaste dos seus olhos, então infelizmente ela acaba ficando mais abaixo. Obviamente ela não vai ficar cega por muito tempo, afinal a obra tem que continuar e ela é uma das protagonistas, e como ela é filha do Sasuke, seu potencial é tremendo, então eventualmente ela vai
vai subir muito aqui na lista. Já Shin Uchiha não era um Uchiha de sangue verdadeiro, mas um antigo sujeito de experimentos do Sannin Orochimaru. Shin nasceu com uma composição genética extremamente adaptável, que permitia que qualquer tecido, órgão ou membro transplantado se integrasse perfeitamente ao seu corpo sem rejeição alguma. Isso o tornou o paciente ideal para Orochimaru realizar testes genéticos avançados, incluindo a criação de clones permanentes a partir de dentes e nervos dele. Com o tempo, Shin desenvolveu uma obsessão pelo clã Uchiha. Ele admirava o poder e a história deles, especialmente o Sharingan. Por isso, decidiu abandonar Orochimaru, adotou o sobrenome Uchiha e começou a se vestir como um membro do clã. Ele coletou e implantou vários Sharingan pelo corpo inteiro e, graças à sua genética especial, Shin conseguia manter todos esses olhos Sharingan ativos por muito tempo. Isso sem sofrer fadiga ou rejeição, algo que poucos conseguiam. Com múltiplos Sharingan espalhados, Shin ganhava uma visão quase 360 graus do campo de batalha, e isso tornava muito difícil surpreendê-lo ou acertá-lo em combates. Ele também usava os olhos para copiar técnicas básicas e lançar Genjutsu simples, embora não fosse seu ponto mais forte. Shin possuía pelo menos um Mangekyou Sharingan ativado, e esse nível avançado do Sharingan deu a ele uma habilidade única de manipulação de objetos. Primeiro, ele marcava uma ferramenta ou arma tocando nela com a palma da mão esquerda, onde havia uma marca especial. Depois, usando o poder do Mangekyou, Shin conseguia controlar telecineticamente qualquer coisa que estivesse marcado. Ele manipulava kunais, espadas, shurikens e até partes do corpo como se fossem extensões da sua vontade. Na luta, ele criava ataques de múltiplos ângulos ao mesmo tempo, formando lâminas, lanças ou estruturas improvisadas, e no anime, essa telecinese era tão forte que ele conseguia mover estruturas grandes e alterar o terreno ao redor. Eu realmente fiquei na dúvida se o colocaria mais acima no vídeo, já que ele realmente usou muito bem seus poderes, mas por falta de tempo de tela, deixei ele mais abaixo. Abaixo de Kakashi Hatake, conhecido como o Ninja Copiador, ou Kakashi do Sharingan, que é um dos shinobis mais talentosos e respeitados da Vila da Folha. Ele nasceu no clã Hatake, um clã sem muito destaque, mas desde pequeno mostrou um talento incrível para o ninjutsu. Ele fazia parte do time Minato junto com Obito Uchiha e Rin Nohara, mas durante uma missão importante para resgatar Rin, que havia sido capturada, uma caverna desabou e esmagou metade do corpo de Obito. Achando que ia morrer, Obito pediu que Rin transplantasse seu olho esquerdo para o Kakashi, que havia perdido o próprio olho esquerdo na batalha anterior. Como o Kakashi não era um membro do clã Uchiha, ele não consegue desligar o Sharingan, pelo menos não conseguia, já que atualmente ele não possui mais. Isso fazia o olho gastar muito chakra dele toda vez que estava ativo, deixando ele cansado e até de cama depois de usar por muito tempo. Mesmo assim, ele treinou duro e dominou o Sharingan como poucos. Com ele, Kakashi podia ver o fluxo de chakra dos inimigos, prever movimentos, copiar qualquer jutsu que visse e lançar genjutsus. Foi graças a isso que ele copiou mais de 1000 técnicas diferentes, ganhando o apelido de Ninja Copiador. Ele também criou o Chidori, um raio afiado na mão, e depois aprimorou para o Haikiri, que é ainda mais forte e preciso, mas o uso da técnica só era possível graças ao seu novo olho. Mais tarde, após eventos traumáticos, especialmente quando Kakashi foi forçado a matar a Rin com suas próprias mãos, o Sharingan evoluiu para Mangekyou Sharingan. Esse nível mais avançado deu a ele uma habilidade especial chamada Kamui, que permite criar um vórtice que suga qualquer coisa para outra dimensão ou teleporta parte do corpo do inimigo para longe. Kakashi podia usar isso para atacar de longe ou se defender, fazendo objetos ou pessoas desaparecerem. No início, o Kamui custava muito chakra e demorava para ativar, mas com treino, ele ficou mais rápido e preciso, ao ponto de conseguir usar várias vezes durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Ele fica acima de vários usuários naturais e não naturais por ter bem mais feitos e um controle maior pelos anos de experiência usando Doujutsu em batalhas. Mas avançando novamente, em quinto eu coloquei Madara Uchiha. Ele que nasceu durante a Era dos Estados Combatentes, uma época de guerras constantes entre clãs, e era o filho mais velho do líder do clã Uchiha. Quando jovem, ele conheceu Hashirama Senju, do clã rival, e os dois viraram amigos de infância, sonhando juntos com um mundo de paz, onde as crianças não precisariam mais lutar e morrer. Essa amizade acabou quando Madara precisou escolher entre a família e o sonho de paz, onde ele decidiu proteger o clã Uchiha e virou inimigo do Hashirama. Foi nesse momento de forte emoção e perda que Madara despertou o Sharingan pela primeira vez. Madara dominava o Sharingan como ninguém na sua época, onde conseguia hipnotizar até mesmo besta com caudas, como a Kurama, e controlá-la completamente com seus olhos. Com o tempo e o uso intenso do Jutsu, especialmente após muitas batalhas, o Sharingan de Madara evoluiu para o Mangekyou Sharingan, e ele foi o primeiro Uchiha a despertar essa forma avançada. O Mangekyou dava poderes ainda maiores, como invocar um Susanoo, que é uma armadura gigante feita de chakra que protegia e atacava com força devastadora. Madara conseguia criar um Susanoo com pernas, armado com espadas onduladas que ele controlava à distância,
e também disparar a Yasaka Magatama, que era projéteis de chakra que formam de contas capazes de destruir tudo no caminho. Ele usava esse poder de forma impressionante, até sem os olhos nas órbitas em alguns momentos, e conseguiu fazer clones do Susanoo para lutar em várias frentes ao mesmo tempo. Mas claro que isso só foi possível porque Madara havia sido revivido e estava com chakra ilimitado, já que, em vida, ele era conhecido por ter um chakra anormal, porém ainda se desgastava rapidamente, pelo menos em comparação a seu principal rival, que é o Hashirama, perdendo muitas batalhas por desgaste. O problema é que para por aí. Madara nunca teve seu Sharingan muito aproveitado, onde nem mesmo sabemos o poder especial do seu Mangekyo. Ele conta com poucos feitos usando Genjutsu, mas pelo menos foi contra Kurama e um Kage, o que deixa sua moral um pouco mais lá em cima. Mas os seus maiores e principais feitos usando seus olhos são com Susanoo, justamente por isso que o personagem fica mais abaixo, já que dentre todos os do Mangekyo Sharingan, ele dominou apenas um. Isso claro, pelo que foi mostrado. Já em quarto, Shisui Uchiha era conhecido por sua personalidade calma, bondosa e leal à vila. Diferente de muitos outros Uchiha, que eram orgulhosos e distantes, ele se preocupava com a paz entre o clã e a Vila da Folha. Ele despertou o Sharingan ainda criança e rapidamente dominou suas habilidades básicas, como copiar técnicas, prever movimentos e lançar genjutsus. Porém, o que realmente tornava Shisui especial era seu Mangekyo Sharingan, que ele despertou em uma idade jovem, mostrando o quanto ele era um prodígio. O grande poder do Sharingan de Shisui era uma técnica única e extremamente poderosa, que eu já falei por aqui, que é o Kotomatsu Okami. Essa habilidade é considerada por muitos o genjutsu mais forte e sutil que existe. Diferente de outros genjutsus que precisavam de contato visual direto e são fáceis de perceber, o Kotomatsu Okami permitia que Shisui controlasse a mente de uma pessoa sem que ela percebesse nada. Ele plantava uma ordem ou um pensamento novo na cabeça do alvo, fazendo a pessoa acreditar que aquela ideia tinha surgido dela mesma. Ele planejava usar o Kotomatsu Okami no seu amigo Fugaku Uchiha, pai do Itachi, para impedir o golpe de forma pacífica. Infelizmente, antes que pudesse realizar o seu plano, Danzo o atacou e o matou para tomar o seu Mangekyo Sharingan. Em um dos curtas dentro dos jogos, o Mangekyo Sharingan de Shisui também despertou a capacidade de manifestar o Susanoo. Sua proficiência com essa técnica ainda permitiu a Shisui produzir e totalmente manifestar sua forma logo após ter o seu olho direito roubado, mas até onde eu sei, não é totalmente canônico. Eu até fiquei na dúvida se colocaria o Madara ou Shisui nessa posição, mas sinceramente a diferença entre os dois não é muito grande. Lembrando que aqui eu não estou falando de poder bruto, Madara é sim muito superior a Shisui, estou falando do uso do Mangekyo Sharingan. Mas abrindo nosso top 3, Obito Uchiha era considerado um ninja mediano, sempre atrasado e bagunceiro, mas seu coração era bom e ele valorizava os companheiros acima de tudo. Em uma missão para resgatar a Rin, que havia sido capturada por ninjas da névoa, Obito desperta o seu Sharingan, mas o time caiu em uma armadilha. Uma caverna desabou e esmagou metade do corpo de Obito, deixando ele gravemente ferido, onde pediu que Rin transplantasse seu olho esquerdo para o Kakashi, que tinha perdido o próprio olho na batalha, como eu já havia comentado. Pouco depois, ele foi resgatado por Madara Uchiha, que o salvou e o levou para uma caverna escondida, onde cuidou de Obito e o manipulou aos poucos, contando mentiras sobre o mundo e plantando a ideia de que a paz só viria através de um plano maior. E aqui vale um detalhe: apesar do Madara ter salvo Obito, ele só conseguiu isso porque o corpo do Obito parecia ter deslizado através das pedras, ou seja, parecia muito que ele já havia despertado uma parte do poder do seu Mangekyo Sharingan, mesmo com um Sharingan básico, o que nunca foi muito explicado, mas entra como um grande feito do personagem. Após ver a morte de Rin nas mãos do seu melhor amigo, Obito desperta, de fato, o Mangekyo Sharingan e ainda recebeu do Madara um Sharingan extra, que permaneceu como um segredo por muitos anos. O grande poder do Sharingan de Obito era o Kamui, o mesmo poder do Kakashi, mas usado de forma defensiva para tomar o próprio corpo intangível. Ele usava o Kamui para desviar de ataques perigosos, para se mover entre dimensões e para surpreender inimigos como Naruto, Sasuke e os Kages. Seu tempo de reação era tão alto que superava a velocidade do Raikage, Naruto, Gai e até mesmo o Jinton do Onoki. Foi graças a esse poder que ele conseguiu ajudar Itachi a exterminar o clã Uchiha e ainda encarou o Minato, onde acabou sendo facilmente derrotado, muito por conta da sua pouca experiência na época. Ele também não é muito voltado ao uso de Genjutsu, mas manteve por anos um Kage sob seu controle, então não é como se ele fosse fraco nesse quesito. Na teoria, ele também deveria ter despertado um Susanoo, coisa que aconteceu quando Kakashi conseguiu os dois olhos, que anteriormente estavam com o Obito. Muito provavelmente o Kishimoto pensou que esse poder ficaria apelão demais no Obito,
já que ele era um personagem muito difícil de lidar, preferiu deixar que o personagem não tivesse poder com ele. Mas avançando, Sasuke Uchiha nasceu como o filho mais novo de Fugaku Uchiha, líder do clã, e Mikoto, onde cresceu admirando o irmão mais velho, Itachi, e sonhava em ser tão forte quanto ele. Tudo mudou na noite do massacre do clã Uchiha. Itachi eliminou quase todos os membros da família, poupando apenas o Sasuke. Essa tragédia despertou o Sharingan de Sasuke pela primeira vez, quando ele viu os corpos dos pais e sentiu um ódio profundo. Sasuke treinou incansavelmente para se vingar de Itachi e rapidamente dominou o Dojutsu, ficando cada vez mais poderoso conforme a obra avançava. A morte do Itachi, que ele tanto odiava e depois entendeu, fez com que ele despertasse o Mangekyo Sharingan, recebendo com ele os poderes do Amaterasu e a capacidade de invocar o Susanoo. Durante a quarta grande guerra ninja, Obito transportou os olhos de Itachi para Sasuke, e como os irmãos eram próximos, os olhos se tornaram compatíveis e Sasuke ganhou o Mangekyo Sharingan Eterno. Junto com a evolução do seu Mangekyo Sharingan, ele também conseguiu a capacidade de usar o Amaterasu, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais na frente. Sasuke pode cobrir o seu Susanoo com as chamas do Amaterasu para tornar uma defesa ainda maior, já que se alguém o atacar diretamente, será pego pelas chamas. Também pode criar uma esfera de chamas sobre sua cabeça, o que o permite disparar rajadas de chamas negras com um menor gasto de chakra. O controle do Amaterasu do Sasuke consegue ser superior até mesmo ao do irmão, de quem ele herdou o poder, mas como eu comentei, vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Quando se trata de Genjutsu, esse nunca foi tão forte do Sasuke, apesar de ser bem acima da média. Mesmo assim, Danzo reconheceu que Sasuke, mais inexperiente, era inferior ao Itachi, mas apesar de não ter um Genjutsu tão poderoso quanto o do irmão, foi eficaz o bastante para o personagem matar de uma vez por todas o Danzo. E quando falamos de manuseio do Sharingan, não existe Uchiha na história que chegue perto do que fez Itachi em vida, e depois revivido. Desde criança, Itachi mostrou ter um talento fora do comum. Ele se formou na academia com apenas 7 anos, virou Chunin aos 10 e Jounin aos 13, sendo considerado um prodígio sem igual. Com o tempo, após testemunhar a morte trágica do seu melhor amigo Shizui Uchiha, Itachi despertou seu Mangekyo Sharingan. No olho esquerdo, Itachi possuía Tsukuyomi, considerado um dos genjutsus mais fortes que existem. Com apenas um olhar, ele prendia o alvo em um mundo ilusório criado por ele. Dentro dessa ilusão, Itachi controlava completamente o tempo e o espaço. Ele podia fazer o alvo sentir dias, meses ou até anos de tortura apenas com alguns segundos na vida real. A vítima sofria dor psicológica extrema, como ser esfaqueada repetidamente ou viver traumas sem parar. Kakashi, por exemplo, ficou em coma após receber apenas um segundo de Tsukuyomi no tempo normal, mas dentro do mundo ilusório se passaram 3 dias inteiros. No olho direito, Itachi tinha uma Amaterasu, uma técnica de fogo negro que surgia no ponto exato para onde ele olhava. Elas continuavam queimando enquanto estivessem algo para consumir e podiam ser usadas de forma defensiva ou ofensiva, mas Itachi apenas demonstrou como forma de ataque. Além disso, programou seu Mangekyo Sharingan para que queimasse Obito se tentasse revelar a verdade para Sasuke, o que mostra o nível de controle que ele tinha sobre seus poderes. Afinal, seu Mangekyo já estava implantado nos olhos do Sasuke. Além dessas duas habilidades únicas de cada olho, Itachi podia invocar o Susanoo, e o Itachi ainda tinha 2 armas lendárias: o Espelho de Yatta, um escudo que bloqueava quase qualquer ataque físico ou elemental, servindo como defesa absoluta, mas também contava com a Espada de Totsuka, uma lâmina espiritual que selava qualquer coisa que perfurasse, prendendo o alvo em uma ilusão eterna dentro de uma garrafa. Itachi também dominava outras técnicas relacionadas ao Sharingan, como o Izanagi, mostrado na luta contra o Kabuto. E é justamente dessa forma e com esse personagem que eu finalizo o vídeo hoje com os melhores usuários do Sharingan. Se você gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo, coloca nos comentários se você concorda ou não com a minha lista, manda para aquele seu amigo que não entende nada de animes e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!